Que a graça e a paz de nosso muito bondoso Deus, nosso Pai, e a do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, esteja com todos os irmãos, com a igreja eleita, salva e redimida pelo seu sangue. Com satisfação que nós vemos aqui mais uma vez para fazer o serviço do Senhor, o trabalho do nosso Deus. Eu gostaria que você tomasse posse da sua Bíblia e acompanhasse a leitura que será feita no Salmo 125. Salmo 125. Acompanhe com interesse, com atenção, e que nada possa lhe distrair neste momento. Deus assim nos abençoe na leitura da sua santa e bendita palavra. Salmo 125. Cântico de romagem. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Até aqui. Vamos ainda orar e pedir a bênção do Eterno sobre a nossa vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te dar graça nesta hora. Já iniciamos a leitura da sua palavra bendita e agora pedimos a tua bênção, se a tua compaixão de mim, pecador, fraco, um caco entre outros cacos de barro, que tu nos abençoes, abençoe a sua igreja, possamos nos alegrar com a tua palavra e o Espírito Santo ministra ao nosso coração para as nossas necessidades, aquilo mesmo que o Senhor já preparou por meio da sua palavra. Que Cristo seja glorificado, exaltado, engrandecido eternamente. Ó Senhor, faz isso para glória, honra e louvor do teu nome. Me conduz à verdade aqui e abençoa o teu povo que há de ouvir. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, abençoa-nos. A mim que estarei falando e ao teu povo que estará ouvindo. Que o Senhor nos edifique por meio da sua palavra bendita. Nós oramos em teu nome, Jesus, com perdão dos pecados, mais uma vez. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, parece que o Senhor está querendo que o povo dele, a sua igreja, caminhe, adore a Ele no meio dessa pandemia, dessa dificuldade. O Salmo de Romagem é um salmo onde os judeus costumavam cantar quando iam para o templo em Jerusalém. O povo judeu é um povo alegre, um povo rejubilante, jubiloso no Senhor, e cantavam indo para o templo, né? A alegria de estar na casa do Senhor. E aí os irmãos podem trazer à memória aquele Salmo 122, quando diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que bênção é a casa de Deus. Logo, logo isso irá passar. Estaremos na casa do Senhor, na casa de oração, para adorar de maneira coletiva ao Senhor. Eu gostaria de introduzir a nossa mensagem dizendo lá a referência bíblica de Hebreus, capítulo 11, versos de 1 a 3. Eu gostaria de trazer esta verdade da parte do Senhor para nós, introduzindo assim a nossa mensagem de hoje à noite. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi formado o mundo pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que se não apareciam. Que coisa gloriosa, que coisa portentosa é a palavra de Deus. O mundo e todas as coisas que foram criadas pela palavra do poder de Deus, pela palavra do Senhor. A expressão ex
nihilo, ex nihilo, quer dizer, do nada, Deus fez todas as coisas. Tudo muito bom e perfeito, bem ordenado. Pela vontade de Deus, elas foram criadas, né? E fomos criados também e viemos a existir pela vontade do Senhor. Diante desta verdade, eu queria introduzir a nossa mensagem sobre o seguinte tema: benefícios de uma fé genuína. Benefícios de uma fé genuína. O que ocorre então como benefícios dessa fé genuína? Em primeiro lugar, uma conduta de firmeza inabalável. Então, uma fé genuína, ela produz no penitente, pelo Espírito Santo, uma conduta firme e inabalável. O verso 1 diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, firme para sempre. O que é um monte, senão uma grande rocha, um grande rochedo, firme, inabalável, intransponível? O salmista começa a dizer, inicia o seu salmo dizendo que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que confiam em Deus, a sua fé é como um monte Sião, uma rocha enorme, grande, firme, inabalável, intransponível. Assim é a fé de todo aquele que crê em Deus. Dessa forma, o salmista ressalta a natureza daqueles que possuem uma fé genuína. Indagamos, portanto, meus irmãos, que para essa fé ser verdadeira e válida, ela precisa estar fundamentada sobre alguns princípios básicos e basilares. Ela precisa estar fundamentada na pessoa de Deus Pai, na pessoa de Deus o Filho, na pessoa de Deus o Espírito Santo. Jesus disse: crede em Deus, crede também em mim. Mas a Escritura também dá testemunho acerca do Espírito Santo como Deus, como pessoa. Lembra que o apóstolo Pedro, Ananias e Safira, quando foi depositar a sua oferta aos pés do apóstolo, ele disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse teu coração com mentira? Você não mentistes a homem, você mentistes ao Espírito Santo, que é Deus. Então, nós temos a revelação que o Espírito Santo é Deus. Em Atos 19, versos 1 e 2, o apóstolo Paulo pergunta a alguns discípulos no caminho: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Então veja que a pessoa do Espírito Santo é mencionada como Deus, como aquele que conduz a toda a verdade, como aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então a fé genuína, ela tem esse princípio basilar, ela deve estar fundamentada na pessoa de Deus Pai, na pessoa de Deus o Filho e na pessoa de Deus o Espírito Santo. A expressão diz: os que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor são como um monte Sião que não se abala, firme para sempre. Não é dizer, meus irmãos, que a fé por vezes não seja turbada, assaltada por várias questões da vida, né? De modo algum. Nós não queremos tapar o sol com a peneira. Lembra dos discípulos lá no Mar da Galileia, quando o vendaval veio? A fé deles ficaram turbada, ficaram temerosos. Então, não é porque tem uma fé genuína que essa fé não venha a ser, por vezes, turbada. Asaf, Salmo 73, quando contemplava a prosperidade dos ímpios, ele diz: por pouco os meus pés quase resvalaram-se, mas até que eu entrei no santuário de Deus e vi que fim eles terão. Então, nós não queremos dizer aqui outra coisa, a não ser dizer aquilo que a Escritura diz, né? Que a fé, ainda que seja firme, inabalável, intransponível, por vezes ela é assaltada por vendavais.
E aí é quando nós tiramos o olho do alto, é quando nós tiramos o olho de Jesus. Lembra que Pedro andando sobre o mar, o vento bateu em Pedro, ele tirou os olhos do Senhor e começou a afundar. Então toda vez que o homem tira os olhos de Deus, as conturbâncias da vida sucumbem e amedrontam o crente. Mas a característica de uma fé genuína é que ela é firme, inabalável, intransponível. Muitos confiam em muitos outros deuses pagãos, são Deus morto, que tem olhos e não vê, tem boca e não fala, tem ouvido, mas não ouvem, tem pés e tem mãos, mas não falam, não fazem nada. Então, muitos creem em ídolos pagãos, ídolos mortos, Deus morto, mas nós, aqueles que confiam no Senhor, creem no Deus vivo e todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Aonde está posta a sua fé? No Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra? Que seja. Então nós temos aqui a primeira verdade, o primeiro benefício de uma fé genuína. Ela está fundamentada e revela o caráter firme, inabalável em Deus. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Mas em segundo lugar, os benefícios de uma fé genuína é que ela pode contar com a dupla fidelidade de Deus. Os versos 2 e 3 diz: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. Então veja, nós temos aqui o primeiro benefício. Nós podemos contar com a dupla fidelidade de Deus na sua presença protetora, consoladora, confortadora, amparadora. No tempo, né? Nós experimentamos isso no tempo agora, pela presença do Espírito Santo em nossa vida, pelo consolo, né? E pela esperança da palavra de Deus, pela consolação da esperança da palavra de Deus, né? E no porvir desfrutaremos de gozo e de vida eterna. Então este é um benefício glorioso, ter da parte de Deus a sua fidelidade na proteção. Diz aqui o versículo 2 e 3, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor de seu povo. Deus está em redor de seu povo. Não importa o que ele passe, não importa o que seu povo passe, o que a sua igreja passe. Deus está em volta do seu povo, é isso que o salmista diz. Então não nos turbemos, não nos turbemos, Deus está no comando. Tem uma referência bíblica no Antigo Testamento dizendo que Deus é para nós como um círculo, um muro de fogo ao nosso redor. Que coisa gloriosa! Devemos trazer estas lembranças à nossa memória, saber que Deus está comigo. Não temerei o que me possa fazer o homem. Jesus diz, não temais aqueles que matam o corpo e não podem fazer nada com a alma. Antes temer aquele que pode não só matar o corpo, mas lançar a alma no inferno. E esse é Deus. Então, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, o salmista diz, o primeiro benefício, podemos contar com a fidelidade de Deus. Deus é fiel à sua palavra. Deus prometeu estar conosco. Eis-me convosco todos os dias até a consumação do século. Então, não importa o momento de turbulência que passemos ou estejamos passando, Deus está em volta do seu povo, como os montes em volta de Jerusalém. Que bênção! Uma segunda verdade é que Deus preserva contra a possível ameaça. São várias ameaças. O salmista aqui diz que é o inimigo. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Então Deus, agora, com a sua fidelidade, ele preserva o seu povo da ação do homem mau. Deus de maneira nenhuma permitirá que o cetro dos ímpios permaneça sobre a sorte do justo. É bem verdade que em tempo Deus usa os inimigos,
como usou lá o povo de Israel para chicotear, para repreender, mas a verdade é que Deus não basta. Deus não basta. E Deus não permitirá que o cetro dos ímpios permaneça sobre a sorte, sobre a vida do seu povo, sobre a vida da igreja. Deus é misericordioso. O Senhor diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então veja, Deus preserva o seu povo, repreendendo, né, as possíveis ameaças, e repreende. Deus quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo do inimigo, como lá o faraó. O povo estava lá debaixo de chicote, 400 anos pisando barro, sendo maltratado, chicoteado, humilhado. Deus liberta o povo daquela situação, leva para fora, né? E atravessa o Mar Vermelho, e no mar Deus afoga Faraó e seus cavaleiros. Então Deus não permitiu que o cetro de Faraó permanecesse sobre a sorte do justo. Então, seja lá o que for que nós viemos a passar, Deus não permite que permaneça, Ele tira, Ele quebra o cetro dos ímpios. Então nós temos aqui uma segunda verdade de uma fé genuína, é que ela contará com a dupla fidelidade de Deus. Mas em terceiro lugar, uma fé genuína ainda é uma fé que redundará ou resultarão na promessa de uma vida completamente restaurada pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Então, a genuína resultarão na promessa de uma vida restaurada. Versos 4 e 5. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Se de um lado a fé em Deus resulta em caminhos de paz, todos que se desviam de sua presença, da sua comunhão, caminha para o caminho da destruição, da punição, do castigo temporal e eterno. Então, são 2 pesos e 2 medidas, né? Os que se inclinam para as coisas do Espírito colhem vida e paz, diz lá em Romanos. Mas aqueles que cogitam das coisas da carne colherá a morte, que é o pecado. Então, veja bem, uma vida de restauração completa diante de Deus. Faz o bem a Sião. As Escrituras, meus irmãos, nos dá várias exortações quanto ao caminho que devemos seguir. Várias exortações a palavra de Deus dá. O caminho que eu devo seguir. Como, por exemplo, nós temos, não te estribe nos teus próprios caminhos. Teme a Deus e aparta-te do mal, desvia o teu mal. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então o homem não pode se estribar no próprio caminho, ele tem que temer a Deus e retirar o seu pé do mal. Então, há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dá cabos de morte. Então, o Senhor promete bênção de restauração para aqueles que andam no caminho da paz. O salmista diz, faz o bem, Senhor, faz o bem aos bons e retos de coração. Deus não pode, porque Ele é fiel à sua palavra, sonegar bem algum aqueles que vivem corretamente com Ele. Como é que você tem vivido? Como é que você tem andado? Em que caminho você está trilhando? Qual porta que você está entrando? Então, Deus abençoa, Deus restaura aqueles que andam no caminho da obediência. E o caminho da obediência é um caminho de paz, é um caminho de comunhão com Deus. Então a fé genuína resulta também na promessa de uma vida restaurada, porque está escrito paz sobre Israel. Deus restaura o seu povo. Deus restaura aqueles que arrependido vêm a Ele, confessando os seus pecados, buscando acerto de vida. Ó, meu irmão, meu amigo, acerta a sua vida com Deus, acerta o seu altar, pede a Deus para restaurar o altar da sua vida, de uma
leitura da palavra de Deus, vida de oração, para que você tenha uma vida restaurada completamente cabal. Paz sobre Israel. Então Deus promete restauração. Aqueles que têm o Espírito Santo têm a paz de Cristo. O Senhor Jesus falou, deixe-vos a paz. A minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Então veja, todos que têm Jesus têm a paz de Cristo, porque Ele é o príncipe da paz. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Você já tem o príncipe da paz? Você precisa ter, se você ainda não tem. Então, a fé genuína tem esses benefícios. Uma fé genuína, para ser verdadeira, tem que estar fundamentada única e exclusivamente em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você tem uma fé genuína? Então a fé genuína envolve esses benefícios, uma conduta firme, inabalável na pessoa de Deus. Conta com a dupla fidelidade de Deus, amparando o seu povo, cuidando do seu povo e não permitindo que o cetro dos ímpios permaneça sobre a sorte do justo, para que ele não lance a mão à iniquidade. Deus é fiel, Deus dá escape e não permitirá que os teus santos, lance a mão na iniquidade, para que o nome dele não venha a ser blasfemado entre os gentios. Mas ainda a fé genuína redunda na promessa de um viver completamente restaurado por Deus. Então aqueles que depositam a fé em Cristo têm uma vida restaurada. Os que estão em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Deus dá um novo coração, tira o coração de pedra, um coração insensível à palavra dele, dá um coração de carne, sensível à sua voz, um coração obediente, um coração que intensifica a sua caminhada na obediência, na santificação, no agradar o Senhor. O seu prazer agora é agradar o Senhor. Se você ainda não tem o prazer de agradar a Deus, é possível. Você ainda não tem um coração de carne e você precisa ter esse coração de carne. Peça a Deus, porque Ele vai escrever a sua lei no seu coração e na sua mente, para que você, de boa vontade, incline o coração para Deus. Eu queria fazer nossas considerações finais. Primeiro, que tipo de fé você possui? É uma fé genuína que faz de Deus seu único Salvador e Senhor pessoal? Tem muitas pessoas que dizem, eu tenho um Deus, mas a prática condena, a prática denuncia que eles não conhecem o Senhor, não conhecem a Cristo, é de maneira conceitual, intelectual, em vez de ser uma coisa experimental e prática. Algumas pessoas dizem, eu conheço o Salmo 23, mas aí, essas pessoas que dizem que conhecem o Salmo 23, pertencem, já são propriedade exclusiva ao pastor do Salmo 23? Se você, meu prezado, não pertence a Jesus, é momento de você se entregar para Ele. Abandonar toda a obra de justiça própria e se entregar para Cristo, para ser possuído pelo pastor do Salmo 23, a fim de que você se torne propriedade exclusiva dele, de Jesus. Existe também a questão da fé na fé. Você crê? Crê. Mas crê em quê? Crê na fé na fé. E a outra é a fé de demônios. A fé de demônios é aquela fé que o demônio crê, crê que existe um único Deus, faz bem, porque até os demônios creem e estremecem. Está lá nas epístolas, no Novo Testamento. Então o demônio crê, mas não crê para a salvação, não crê para a vida eterna, ele crê para a condenação dele mesmo, porque ele sabe que Deus vai atormentá-lo de dia e de noite num lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, e lá serão lançados Satanás, o falso profeta, a besta, e todos quanto uma mentira, os idólatras, os afeminados, os feiticeiros serão jogados neste lago. Que você possua a fé genuína, que você venha para Cristo, a fim de que seu futuro seja um futuro de glória, de alegria indizível e cheia de glória. Mas nós temos uma segunda aplicação. Os que possuem a fé genuína em Deus,
experimentam sua bondade, a sua misericórdia no momento presente e no porvir desfrutarão de vida eterna, já foi dito aqui. Então, todos que lançam a sua sorte com Cristo, que lança a sua vida com Cristo, que entrega a sua vida para Jesus, ele tem da parte de Deus o benefício da sua bondade, do seu amor, da sua graça, iniciada aqui e continuando eternamente no céu com Cristo. Aonde você quer passar a eternidade? No céu ou no inferno? Porque a verdade é essa, céu e inferno. Morte, vida ou morte eterna? Vida eterna ou morte eterna? Prefira, queira a vida eterna. Jesus diz, os que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Venha a Cristo, o momento é agora, venha a Jesus. Então os que possuem a fé genuína, se a sua fé não é genuína, você não vai experimentar isso não. Mas se a sua fé for genuína, você vai experimentar a bondade de Deus, a misericórdia de Deus em Jesus, nesse tempo presente e no mundo do porvir, a vida eterna, a alegria indizível e cheia de glória. Em terceiro, os que rejeitam o caminho da paz na congregação dos mortos, dos malfeitores, irão permanecer. Serão a sorte com eles. Ali serão punidos. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ó, que você não queira esse fim. Que você não queira esse fim. Um fim lá, lançai nas trevas exteriores. Jesus diz isso. As trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes eternamente. Que você não queira ir para esse lugar, mas que você se incline, que você ouça a voz e venha para Cristo, a fim de desfrutar de vida eterna. Quarta aplicação, quero concluir já aqui. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Quando ouvir a voz do Senhor, não endureça o coração. Se você ainda não possui a fé salvífica, a fé salvadora em Jesus, invoque o nome dele. Invoque, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, quem? Jesus, será salvo. Invoque a Jesus para que você seja salvo. Salvo da condenação do pecado, salvo do castigo eterno, salvo da morte eterna, do juízo eterno de Deus, e você tenha vida eterna no nome de Jesus. A palavra de Deus fala que não existe debaixo do céu nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4,12. Não tem Maria, tem muitas pessoas que ficam aí mariolatrando, pensando que Maria pode fazer alguma coisa, rogai por nós pecadores, até na hora da nossa morte, amém. Não pode fazer nada. Maria não pode fazer nada. Se Maria não invocasse o nome de Jesus, não seria salva. Mesmo tendo dado luz ao Salvador. Porque uma vez uma certa mulher se deparou com Jesus e disse, bem-aventurada foram os peitos daquela que te amamentaram. Aí o Senhor Jesus disse, né? Mas bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus e aguarda. Então, Maria não pode salvar. Quem salva é Cristo. Jesus é mediador. Quem morreu numa cruz foi Jesus. E Ele está vindo para buscar a sua igreja. E você, se ainda não tem a fé salvadora, a fé genuína, que você se entregue para Ele, para subir com o Senhor para o céu. Eu quero concluir com a palavra de Deus em Mateus 7,13, quero concluir com essa passagem da Escritura que diz, entrai pela porta estreita. Jesus dizendo, entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Mateus 7,13 e 14. Que tipo de porta você está passando? Ou você está? Que tipo de caminho você está trilhando? O caminho largo ou o caminho estreito? Jesus lhe convida a trilhar no caminho estreito, o caminho apertado, o caminho da vida. Abandone o caminho de morte, o caminho do pecado, o caminho do mundo e venha para Cristo, para que você possa ter vida eterna. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho
que conduz para a perdição. Se você não tem Jesus, está trilhando a porta larga, está sendo conduzido para a perdição e destruição eterna, meu prezado. Abra o olho, venha para Cristo. Jesus é a porta, ele diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Porque a porta estreita, o caminho apertado, é o caminho que conduz para a vida. Abandone seus pecados, venha para Cristo. Que Deus, por sua graça, queira lhe abençoar em nome dele. Vamos ainda orar. Senhor Todo-Poderoso, queremos dar graça por esta hora aqui, Senhor, que o Senhor nos conduziu, abençoa teu povo, aplica a tua palavra que foi lida, que foi explanada, foi exposta aqui, que o Espírito Santo aplique ao coração do teu povo, ao nosso coração, a tua palavra. Deus abençoa as pessoas que ainda não têm Jesus, tem misericórdia, que elas se entreguem para Cristo, para gozar de vida eterna com o Senhor Jesus. Perdão de pecados, reconciliação com o Senhor, tornando filho de Deus, filho adotivo em Cristo. Senhor, aos teus servos que passam luta nesse momento, fortalece cada um deles, cada um dos irmãos que passam lutas na carne, fora da carne, esse momento de pandemia. Senhor, ser conosco. Queremos te dar graça porque os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas firme para sempre. Queremos te dar graça porque tu és o nosso Deus e o Senhor está conosco. Nós oramos assim em nome do teu Filho Jesus, nosso bendito e amado Salvador. Amém. Que Deus te abençoe. Amém.